cujo qual eu tenho uma amizade e nós trabalhamos em 3 equipes diferentes, que foi o Fernando Praz. Depois eu trabalhei com o Fernando Praz na Francana, depois no Coritiba e depois no Palmeiras. E o Cássio no Coritiba, quando nós trabalhamos juntos, eu já tinha identificado nele um ótimo profissional, apesar de entender pouco de treinamento de goleiro. Mas com todo esse tempo de carreira, a gente acaba aprendendo um pouquinho o que é treinar bem, né? Ser um bom treinador, ser profissional e desenvolver as melhores qualidades de um goleiro. O Digo, auxiliar técnico, trabalhou no Londrina, como auxiliar técnico, acho que é a passagem mais recente dele. Tem uma história aí no Paraná Clube também, de trabalho em categorias de base. 20 e poucos anos, né, Digo, de trabalho no Paraná. Foi treinador interino do Paraná em alguns momentos. Tem uma metodologia de trabalho muito interessante. Então, a gente está procurando encaixar as metodologias de trabalho. O Dino como um treinador, um auxiliar técnico experiente, já rodado, trabalhando há muito tempo. O Digo voltado mais à metodologia. Nós temos o analista de desempenho, que é o Douglas, que permanece. Pode vir aqui, Douglas, por favor, cara. Vou apresentar a nossa família, a nossa família do Paraná Clube. Douglas também foi treinador no Taubaté, é um analista de desempenho, passou por um curto período de tempo aí essa dificuldade aí que o Paraná passou, ele viveu na carne ali uns 20 e poucos dias, então vai permanecer pela competência dele, pela experiência dele, também foi goleiro, também jogou futebol. O Ademir, o preparador físico. Vem cá, Ademir. Trabalhamos juntos há muito tempo atrás. Também já esteve no Paraná Clube, também tem uma história aqui no Paraná, também é de Curitiba. Já rodou esse Brasil aí, né, Ademir, como preparador físico, com algumas conquistas. Temos assim, as reformulações, elas são importantes na medida que elas têm que causar algum impacto de mudança, né? Então, a gente iniciou esse processo de reformulação em várias áreas, entre elas, que eu julgo muito importante, que tem que ser casado com a preparação física, o departamento de fisioterapia. O Maurício Mandim, fisioterapeuta, jogou futsal na Itália, a experiência como atleta ele tem, muito importante, é formado em educação física e formado em fisioterapia, pós-graduando em traumatologia esportiva, né, como fisioterapeuta. Ele vai coordenar o departamento de fisioterapia junto com outros 2 fisioterapeutas, que são o Gabriel e o Emerson, né, Maurício? Esses profissionais estão aqui para a gente conseguir conduzir os atletas do Paraná Clube da melhor maneira possível, para que eles possam ser os mais competitivos possíveis numa competição duríssima como é a Série D. Acho que inicialmente é isso. E acho que com uma apresentação eu acho que é essa a ideia. Desculpe se eu me alonguei. Tranquilo. Te agradeço também a apresentação. Vou começar as perguntas. Por favor, daí só identificar o local de Boa tarde. Nicolas França, da Rádio Transamérica. Omar, até tinha preparado outra pergunta, eu faço depois na sequência talvez, mas aproveitando esse gancho da apresentação que você fez de todo mundo, né, queria saber da tua função, né, assim, no clube. Você vem para ser o treinador, mas trabalha talvez até pela forma como encontrou o departamento de futebol como um manager, assim, uma função mais europeia, assim, talvez, de controlar mais as coisas. É por aí. E o teu momento de carreira também, né? Você fez várias funções no mundo do futebol, consagrado como preparador físico, e agora se aposta mesmo nessa carreira do treinador? A reformulação iniciou comigo pelo momento que eu vim do Paraná, né? Então, por conta disso, essa apresentação toda. Agora a gente tem um diretor executivo que vai conduzir todo o processo e eu vou me preocupar em treinar o time no campo, né? Claro que eu não me sinto totalmente desconfortável em participar em alguns processos dentro de um clube, porque eu trabalhei em várias áreas, né? A mais marcante como preparador físico, mas eu tive experiência, trabalhei em categoria de base, eu fui treinador sub-20 por um período aqui do Colorado, sabia? A gente fez aí alguns jogos, a Copa Tribuna nós disputamos na época, fui treinador
sub-17, fui treinador do Brasília, assumi com o interino. Quando eu trabalhei com alguns treinadores, entre eles o Cuca, tinha oportunidade, a participação muito ativa na parte técnico-tática, né? Então é uma coisa que eu já atuo há muito tempo, fiz as licenças que são necessárias, né? Então daqui para frente eu vou cuidar do time dentro do campo e, obviamente, na medida que o Pedro precisar ou que a diretoria precisar, eu estou à disposição para trocar ideia, e essa via é de mão dupla, né? Quando eu precisar do auxílio deles, eu tenho certeza que vou ter à disposição. Omar, André Ribas, da Rádio Banda B. No anúncio da oficialização, chamou bastante atenção o papel do Cuca, né, nessa indicação. Queria que você falasse como que foi esse caminho, esse meio de campo dele, né, para essa tua chegada, e que você falasse também se vai continuar esse contato, até porque vocês são profissionais de grande experiência em grandes times do futebol brasileiro, até para ser uma porta de entrada, para trazer jogadores por empréstimos, pensando na formação do elenco. O Cuca, a primeira vez que eu tive um contato com o Cuca foi aqui no Paraná Clube. Eu era auxiliar técnico do Caio Júnior. O Caio saiu, eu permaneci a pedido da diretoria. O Cuca chegou e acabou me conhecendo e depois me levou para o Goiás. Me levou para o Goiás na função que tinha livre no Goiás, porque ele tinha o Cuquinha como auxiliar técnico e ele me levou como preparador físico. Mas a nossa relação sempre foi, o Cuca permite isso, né? O treinador é que abre essa possibilidade de muita troca de ideia em relação à parte técnico-tática. E ele me deu um apoio muito grande nessa efetivação como treinador aqui. E eu não poderia abrir mão da experiência dele. Então essa troca ele não há um comprometimento dele em relação a isso. Mas sempre que possível a gente troca ideia sobre parte técnica, táticas, opinião sobre jogadores, né? A condução de algumas situações. Isso é natural por conta do nosso relacionamento. Eu sou muito grato a ele por vários motivos, né? O Cuca eu sou muito grato, por alguns treinadores eu sou muito grato. Especialmente o Caio Júnior, nosso amigo, querido, saudoso Caio Júnior, mas o Cuca sempre me ajudou muito em momentos importantes da minha carreira. E vai continuar sendo importante, independente de nós trabalharmos juntos ou não no futuro. Eu acho que eu disse isso a ele, que eu não ia decepcioná-lo, e eu não vou fazer isso. Ele vai valer a pena. Oi, boa noite já, né? Rafaela Potter, do Globo Esporte. Para o Pedro e para você também, Omar, o que vocês estão planejando de reforços, né? A gente já sabe que tem um mês aí para competição que é importantíssima para o Paraná Clube, até por conta de calendário na próxima temporada. O que vocês estão pensando? Qual é o perfil que vocês estão buscando? E se eles já devem aparecer logo, quanto antes aí, para o torcedor também já ter uma ideia do Paraná Clube, da cara do Paraná Clube para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, boa noite a todos. Nós temos trabalhado já há uns dias, incansavelmente, atrás de reforços. Sabemos da dificuldade do campeonato, né, uma Série D competitiva. O grupo nosso já é um grupo bem forte. E nós estamos trabalhando, já temos alguns nomes já bem encaminhados, apalavrados. E como tem muitas competições ainda em andamento, né, nós vamos ter que esperar essas competições para esses atletas estarem chegando. Mas tem alguns já bem adiantado que estarão pintando aqui na Vila daqui a pouco. Rafaela, juntando a isso, a gente tem que manter uma base ali, né, de alguns jogadores, né? Em que pese as coisas que aconteceram aqui, o Paraná tem alguns jogadores tecnicamente muito interessantes e de caráter assim que a gente precisa, né? E que querem também ficar. Mas em relação aos nomes a gente não pode falar porque toda é uma reformulação, muito inicial. E claro que nós corremos contra o tempo, mas vamos ter que queimar algumas etapas aí para poder dar uma resposta à nossa torcida, contar com a nossa torcida. E para contar com a nossa torcida, eu acho que tem que ter nós precisamos contagiar a torcida com jogadores que vão ficar e com jogadores que vêm, né? Tanto com trabalho quanto com uma resposta técnica mesmo. Isso é importante. Omar, boa noite, Robson De Lázari, da Rede Massa. Omar, é o seguinte,
Você trabalhou em várias funções do futebol, como você disse, como treinador talvez a gente vá descobrir o que é o teu estilo a partir de agora, né? Porque pouco tempo, poucas partidas, pouco trabalho. Você tirou um pouco de cada treinador que você trabalhou, você formou o próprio treinador Omar com todo o teu histórico e também até nos cursos que hoje são obrigatórios se você tem a licença necessária para essa função. Como que você define o treinador Omar Feitosa? Eu não gosto de me autodefinir, que a gente normalmente amplifica as nossas qualidades, né? Dificilmente a gente... Ou a falsa modéstia, você acaba falando mal de você, mas dando a entender que você está querendo falar bem, né? Negócio meio esquisito. Então, eu não gosto de me autodefinir, não. É óbvio que todos os treinadores que eu trabalhei vão contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento do meu trabalho. Mas alguns treinadores foram muito marcantes para mim, né? O Sr. Rubens Minelli, que eu reputo assim... No conjunto da obra, pela fase que ele estava na carreira dele, nós somos campeões paranaense aqui. Ele foi campeão paranaense com jogadores e eu era o preparador físico. Estava no bolo. Se eu não tivesse, ele teria sido campeão paranaense do mesmo jeito. O melhor treinador que eu trabalhei. Ele tinha, na época, 67 anos, mas a lucidez incrível, a cultura geral espetacular, conhecimento de futebol, solução de problemas. É um cara impressionante, assim. E daí, obviamente, né, o Cuca monta time como ninguém, resolve problemas. O Cuca, não é à toa que ele conquistou a quantidade de títulos que ele conquistou. Eu diria assim que se ele não estivesse no Brasil, ele estivesse na Europa, ele disputaria com os melhores treinadores do mundo, pela maneira que ele conduz o trabalho. Ele tem uma equipe de trabalho boa também, o Cuquinha enxerga futebol como ninguém, enfim. O próprio Eudes também é um auxiliar especial. Eu acho que o Cuca e o Sr. Rubens Minelli, juntando o Caio Júnior ali... Eu trabalhei com muitos treinadores bons, cara. Trabalhei com o Felipão. Vou cometer uma bobagem aqui se eu começar a falar de Muricy. Eu trabalhei com Sebastião Lazzaroni, Antônio Lopes, Cláudio Duarte. Daí essa geração mais nova, Roger Machado, Eduardo Batista, Alberto, Andrei, auxiliar do Dunga. Eu vou esquecer de treinadores excepcionais e alguns, Ivo Wortmann, e alguns que não tiveram não alcançaram sucesso assim em termos de resultados, sabe? Mas que eram ótimos treinadores. E circunstancialmente, o futebol, esse imponderável, ele atua muito, acabaram não tendo sucesso. Ricardo Drubis, que né, não teve um sucesso na carreira, mas tem um trabalho de campo espetacular também. Mas eu diria que pelas conquistas e tudo, e pelo que eles representam no futebol brasileiro, eu acho que eu sou mais assim, um misto de... Eu gostaria de ser um misto de Rubens Minelli, Cuca, Caio Júnior, esses treinadores assim, sabe? Pegar um pouquinho de cada um para conseguir desenvolver o trabalho, mas claro que eu tenho uma maneira de ser, um temperamento que interfere diretamente no trabalho de campo e no como conduzir uma equipe. Eu espero que isso seja positivo. Vai ser positivo. Omar, o Paraná tem um pouco mais de 30 dias de preparação, mas tem muitas equipes que já estão aí, que vão disputar a Série D, que já estão com um projeto mais consolidado no estadual. Como recuperar esse tempo nesse período, ao mesmo tempo em que você não corra com o trabalho, né? Consiga fazer um trabalho bem feito. E para o Pedro, como que vai funcionar tanto o departamento de futebol tendo essa conexão com a LEA Sports? Vai ser uma parceria? Vai ser em conjunto? Como que você vê esse trabalho? Quer responder primeiro? Bom, nós vamos funcionar como uma parceria, uma consultoria, né? Mas também toda a diretoria do clube está envolvida. Tenho conversado muito com o presidente, com o vice, com o superintendente. Nós temos feito reuniões diariamente. Então, todo o Clube Paraná participa de tudo. Então, todos sabem de todas as decisões tomadas, de todos os passos que vamos dar. Então, tem aval de todo mundo, né? Claro que muitas indicações, opiniões, né, minha, do Omar, da comissão, né? Mas todo o Clube Paraná também tem envolvimento em todas as decisões que forem ser tomadas. O que a gente tem observado, assim, muitos clubes que que disputam a Série D, que estão num nível bom de formação, a gente não tem certeza que eles vão conseguir manter
essas equipes com a folha salarial que eles bancam agora, né? Algumas equipes do Campeonato Paulista também, as verbas facilitam para a montagem de equipes mais fortes, né? Esse é um aspecto que nós temos que observar, né? Obviamente que nós, de qualquer maneira, estamos correndo um pouquinho atrás dessas equipes, mas com a montagem da comissão técnica que nós temos, com a colaboração do nosso presidente, do nosso superintendente, o Elton, dos nossos diretores, do Ailton, né? Do presidente Rubens, da LA, que faz um papel importante em todo o processo, né? Fundamentalmente contribuindo e corajosamente se mantendo no clube, né? Eu não tenho nenhum vínculo com a LA que não seja o meu vínculo com o Paraná Clube profissional, mas corajosamente se manteve, né? E de forma digna. Então, eu acho que todos nós juntos, como a família mesmo, a gente pode passar para o torcedor e contar com o torcedor no estádio, que nesse trabalho unidos, e os atletas perceberem isso, essa união aqui nossa fora de campo, eles levarem isso para dentro do campo, a gente vai conseguir levar o Paraná para a Série C e depois o Paraná começar a recontar a história dele como deve ser. É uma pergunta para cada um, por favor. O Pedro, até então o Paraná tinha uma estrutura diferente aqui no departamento de futebol, eram 2 funcionários praticamente, um supervisor e um gerente. Até na tua apresentação foi colocado como executivo, né, de futebol. O que significa exatamente, né, o cargo executivo, qual vai ser exatamente, né, o seu papel? E também acrescentando em relação à pergunta anterior, né, que alguns ex-funcionários saíram assim, se sentindo talvez meio injustiçados, porque diziam não ter voz ativa assim, na parceria com a LA Esportes. Então, eu queria incluir isso também na pergunta para você nesse papel. E daí, para o Omar, por favor, como é que foi o primeiro encontro, né, hoje com um grupo de jogadores remanescentes, certamente com um clima que não é dos melhores, porque o Paraná até agora teve só insucesso na temporada, né? Então, já vou responder a minha parte aqui, Pedro. Nós temos agora que esquecer, né, o passado para que a gente consiga se concentrar agora no presente. O que nós temos agora? Uma Série D para jogar. Precisamos nos classificar, né, nos qualificar para a Série C, para que o Paraná tenha calendário o ano que vem. E se nós carregarmos esse peso dos insucessos e dos, dá para dizer, acidentes que aconteceram no Paraná, nós não vamos conseguir nos mobilizar para poder atingir o nosso objetivo. Então, hoje a conversa com os atletas foi exatamente essa, né? E eles entenderam bem, pelo feedback que eles deram após a conversa, que esse peso ele tem que ficar para trás e a gente tem que trazer o melhor de cada um. E claro que acaba que você tem que corrigir os erros que foram cometidos, né? Obviamente que houveram erros, mas houveram questões circunstanciais de perda de jogadores por lesão e que levaram o Paraná ao insucesso. Se não perde 2 ou 3 jogadores, talvez a história pudesse ser diferente, né? Então, nós temos que agora pensar no presente, ou seja, o nosso presente agora é preparação para poder jogar bem. Nós temos que hoje amar a preparação, tática, técnica, mental, física, o nosso convívio, o nosso ambiente ele tem que ser bom para que nós possamos, na nossa estreia no dia 17, já iniciar muito bem e deixar esse peso para trás, contar essa história depois que nós subirmos para a Série C, talvez a gente possa resgatar ela para contar essa história de uma maneira diferente. Se nós carregarmos esse peso nas nossas costas, a gente não consegue nos mobilizar para jogar bem, principalmente jogar bem, né? Jogar de forma competitiva. Bom, é meio que um complemento do que o Omar acabou de falar. O ambiente tem que ser bom, o ambiente tem que ser bem vivido entre as pessoas. Nós já temos uma comissão bem extensa, ela é capacitada, e aí isso me ajuda muito no departamento de futebol profissional. Você comentou que eram 2 pessoas. Agora vai ter eu como executivo, executando essa função, né? Tanto na parte de contratação e toda a gestão do futebol profissional junto com a comissão técnica. Vamos ter também um auxiliar administrativo que vai funcionar ali uma espécie de um supervisor, né? Que é o Vaz, que vai estar nos auxiliando, nos ajudando. Eu já fiz esse trabalho
sozinho no Sampaio Corrêa ano passado, numa Série B, né? Campeonato, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, título maranhense. Então, assim, essa parte de documentação, registro, logística, tudo que envolve o futebol profissional ali vai estar sendo feito no dia a dia. E a parte focada de executivo, campo, junto com a comissão técnica, também vai estar sendo desenvolvida ao mesmo tempo, e acho que isso não é um problema. Rafael, nosso nutricionista, experiente, já vai ser multado, né, porque chegou atrasado. Ele é experiente, é estudioso, e a gente fez questão de trazê-lo juntos. A gente quer montar uma equipe que tem o fisiologista ainda aqui. Nós estamos organizando a chegada dele, e a chegada do Rafael agora nos dá a possibilidade de dizer que a gente está tentando montar uma equipe que dê todo o suporte aos atletas, para que eles possam ser cobrados, né? Havia esse suporte antes? Havia, mas era um pouco diferente, e eu quis mudar, e eu já tinha conversado com o Pedro antes da vinda dele sobre o que a gente pretendia fazer aqui. Essa é a ideia. Tem que trazer o torcedor se associar, né, se transformar em sócio, vir para o estádio, né, emanar energia positiva, participar nas redes sociais. A gente precisa da família paranista agora, mais do que nunca. Omar, aproveitando justamente essa última frase sua, que vocês precisam da família paranista mais do que nunca. A gente percebe por toda a apresentação aqui que você acredita nesse projeto, acredita em toda a equipe que você trouxe e nessa reformulação, mas qual a mensagem você deixa para o torcedor paranista, para ele acreditar também, como você disse, que vai ter o Campeonato Brasileiro, a Série D, vocês vão subir para a Série C e continuar nessa reconstrução? Qual é a tua mensagem para que o torcedor possa estar junto com vocês, acreditando nesse projeto? O que o torcedor, até pelo perfil do torcedor do Paraná, o que ele quer ouvir é que nós vamos ter garra, disposição, raça, vamos trabalhar incansavelmente para honrar a camisa do Paraná. Tudo isso nós vamos fazer. Obviamente que vamos fazer. Vamos fazer não no jogo, só no jogo. O jogo vai ser só o reflexo do que nós vamos fazer no dia a dia no treinamento. De muito trabalho, de muito treinamento, de muita disposição, de cada vez vestir uma camisa de treinamento, a gente está sabendo que está numa preparação muito importante para poder fazer o jogo, né? Então, eu não consigo resumir numa frase, mas eu acho que é muito importante nós termos tudo isso, mas com um foco muito definido e fazer muito certo, de forma muito objetiva. Para isso, a gente precisa de um time forte, não necessariamente de nomes fortes, mas de um time com jogadores competitivos. O jogador que vir para cá, ele tem que saber que ele tem que ser competitivo. Isso é uma frase do Vanderlei Luxemburgo, né, quando ele foi para o Cruzeiro, que ele falou assim, eu não vim para a segunda divisão, eu vim para trabalhar no Cruzeiro, e super inteligente dele. Mas é bem isso mesmo. Eu que tive uma passagem aqui no Paraná de alguns anos, quando entra aqui, você entra e imediatamente as lembranças das vitórias, né? Especialmente a minha, né? O gol do Caio Júnior contra o Matsubara lá em Cambará, que nos classificou naquele campeonato paranaense 97, que foi emblemático. Depois o Ricardinho fez o gol e o Caio fez 2 gols naquela decisão lá no jogo final, né? Contra o Bandeirantes. Foi um campeonato emblemático para nós ali, que o Rubens Minelli era treinador e tudo. Ricardinho hoje é um dos meus amigos, assim, o Caio Júnior era muito amigo, além de eu ter trabalhado com ele. Então, quando a gente entra aqui, e principalmente eu, quando eu entro aqui, eu lembro que eu fui preparador físico do Colorado, do juvenil do Colorado. Acho que o último título do Colorado foi quando ele foi tricampeão juvenil, em 1989, antes da fusão. Eu não tenho certeza, o pessoal que acompanha a história do futebol talvez consiga me dizer. Então, a frase que eu posso dizer para eles assim, diante de toda essa história, e de a gente ter trazido o Diego, que tem história aqui, o Douglas, que cortou na carne em 20 dias que ele passou aqui, o Ademir, que trabalhou aqui, e o pessoal que veio, que entendeu isso, é que a gente tem uma identificação com o clube que vai nos mobilizar e vai nos fazer trabalhar muito
mas de maneira focada, porque tem momentos que você tem que ter sangue frio para conseguir subir o Paraná. Por isso que a gente precisa do torcedor vindo ao estádio, nós precisamos do torcedor contribuindo com o clube. A situação ela é crítica do ponto de vista esportivo, mas ela também tem um aspecto crítico do ponto de vista financeiro, e eu conheci os dirigentes aqui, e eles estão fazendo o máximo possível para conseguir agregar forças para que financeiramente o Paraná consiga fazer contratações importantes. Mas para isso a gente conta com a colaboração, com o apoio do Paraná. Fica até sem jeito de pedir apoio do torcedor, né? Mas esse é o momento. A gente tem que contar com a família paranista. Precisamos de todas as gerações dos paranistas nos ajudando aqui, para a gente poder montar um time forte, competitivo, e para enfrentar as equipes de igual para igual e, fundamentalmente, superá-las. Omar, eu sei que quem trabalha com futebol, se não quisesse ter a pressão pelo resultado, tinha que trabalhar talvez com outra coisa. Mas nesse aspecto, o próprio presidente usou essa expressão, né, que o Paraná tem uma bala, porque precisa do acesso, senão ano que vem praticamente não tem calendário. Como que é sentir isso, sabendo que é a chance, talvez aí por muitos e muitos anos, da vida do clube? Todo grande atleta, os profissionais que trabalham com esporte de desempenho e que trabalham sob muita pressão, o que dá mais confiança para esses profissionais é estar bem preparado. O que te dá confiança na hora de uma competição é estar bem preparado. Se você está bem preparado em todos os aspectos, você está confiante. E você diminui a margem de chance do imponderável trabalhar contra você. Então, o que a gente vai fazer é isso. Eu estou preparado. Eu estou bem preparado. Então, eu não tenho medo de pressão nenhuma. E se os nossos atletas estiverem bem preparados, eles não vão ter medo da pressão. Eles vão saber que a pressão é inerente ao atleta de alto nível que quer jogar em grandes equipes. E o Paraná é uma grande equipe. E a gente tem uma pressão diferente, porque não é a pressão da conquista do título, né, evidentemente. É de tirar o Paraná de uma situação crítica. Mas a preparação ela te dá respaldo, ela te dá uma tranquilidade. Essa tranquilidade, não, estou bem preparado e vou atuar bem, mesmo pressionado. Essa é a ideia. Fechou? Eu não consigo responder curto, hein? Desculpa aí, pessoal. Nervoso aqui, não. Calma. Paraná, já nasceste gigante, és o fruto de luta e união. Tens a força, o arrojo, a imponência e o poder da realização.